Ao longo da história do ser humano, diversos marcos científicos e tecnológicos fizeram com que o nosso passado fosse tão diferente do nosso presente. Nesse vídeo do Por Trás da Ciência, eu vou apresentar para vocês 5 grandes descobertas científicas ou tecnológicas que eu considero de grande relevância para a sociedade. Eu sou Paulo Miranda e seja bem-vindo ao Falando Ciência. Antes da gente começar a entrar nessas 5 grandes descobertas científicas ou tecnológicas, vamos entender primeiro 2 conceitos primordiais: o que é ciência e o que é tecnologia. A ciência consiste na observação e na classificação dos fatos relativos a um determinado grupo de fenômenos, além da formulação das leis gerais que regem esses fenômenos. A partir disso, nós podemos estabelecer modelos que representam os fenômenos da natureza. Isso contribui para que a gente possa entender o ambiente que nos cerca em que estamos inseridos. Eu já falei sobre ciência básica nesse vídeo que está aparecendo aqui para vocês. Já a tecnologia, nós podemos considerar que ela é todo produto ou processo de interesse humano que surge geralmente para suprir uma de nossas necessidades. Ela também pode surgir para aprimorar um desses processos. Normalmente, um fomenta o outro, como por exemplo a invenção do microscópio, que é um aparato tecnológico, mas permitiu um grande avanço em diversos campos da ciência, como por exemplo na microbiologia ou no estudo de células e tecidos. Então, tendo em mente essas 2 definições, vamos entrar nessas 5 grandes descobertas científicas e tecnológicas que eu separei para você. A primeira delas, ela foi feita por um cientista dinamarquês intitulado Thomas Bartholin, e ela foi feita em 1652, onde ele descreveu o sistema linfático em seres humanos e a relação desse sistema linfático com o sistema circulatório. Embora os registros históricos associem a descoberta a outros 2 cientistas, atualmente se aceita de que foi o Thomas Bartholin que descreveu pela primeira vez esse sistema linfático em seres humanos. O sistema linfático ele consiste numa rede de vasos e outras estruturas, como por exemplo os gânglios linfáticos, que estão relacionados com a resposta de defesa do organismo. Ele transporta glóbulos brancos e ele também, uma vez que entra uma bactéria em nosso organismo, essa bactéria já normalmente entra nesse sistema linfático e no próprio gânglio linfático ela pode ser ali já contida. Quando não, nós estamos falando então de outros mecanismos de defesa também. Então, entender a fisiologia desse sistema linfático permitiu que a gente entendesse como é que o nosso organismo ele começa a lidar com determinados patógenos. A segunda descoberta ela aconteceu em 1835 pelo alemão Johannes Müller, uma referência na fisiologia e na neurobiologia. Uma de suas contribuições foi a lei da energia específica dos sentidos. Essa lei ela defende que o tipo de sensação após o estímulo de um nervo ela não depende do modo em que a estimulação foi realizada, mas sobre a natureza da terminação nervosa. Como por exemplo, quando eu estimulo qualquer um dos meus sentidos sensoriais, o tipo de impulso nervoso que será produzido será o mesmo, mas a forma onde esse impulso nervoso chega é que vai fazer com que eu sinta, por exemplo, qual local do meu corpo está sendo estimulado. A partir dos estudos de Johannes Müller, nós conseguimos entender muitas coisas sobre a percepção de dor, sobre os nossos sentidos em si. Então, isso também foi uma outra grande contribuição para o avanço da neurobiologia. A terceira contribuição que eu trouxe ela foi feita por um britânico chamado Joseph Lister, e ele é considerado um dos pioneiros a estabelecer a prática de antisepsia. Antigamente, os enfermos eram tratados nos hospitais de formas, às vezes, com falta dessa asepsia, levando a infecções hospitalares. As feridas não eram feitas em locais limpos, então era muito comum que quem realizasse uma cirurgia naquela época acabasse tendo problemas com infecções que acabavam se tornando infecções generalizadas. Então, Joseph Lister, a partir dos estudos de Pasteur, ele começou a estabelecer práticas de higiene e limpeza em ferimentos de enfermos, obtendo sucesso e diminuindo o risco dessas infecções secundárias, utilizando principalmente o ácido carbólico como agente antisséptico. Ele começou também a esterilizar os materiais de cirurgias e, com isso, ele passou a ser considerado o pai da asepsia. A quarta contribuição da ciência que eu trouxe para vocês ela foi feita pelo dinamarquês Johan Johansen. Por meio de suas pesquisas, ele demonstrou que a seleção natural não poderia atuar em linhagens geneticamente puras, mas ela atuaria então apenas isolando os genótipos já existentes. Portanto, a seleção natural, segundo Johan Johansen, ela só pode influenciar a mudança evolutiva se houver uma fonte de viabilidade genética. Johansen também foi um dos primeiros a empregar os termos como genótipo e fenótipo. Com isso, a gente passou a entender que a seleção natural não gera variação nas espécies, apenas é efetiva em características já herdáveis. Ela não é responsável por induzir mutações, como por exemplo gerando a variação, ela apenas seleciona quais são as variações.
Então não tem como a seleção natural ela selecionar mais fortes. Em tese não tem como selecionar organismos mais fortes em uma linhagem que é geneticamente pura, né? Então a gente utiliza muito esse princípio do Johan e Johansen das linhagens geneticamente puras para tentar aprimorar então alguns organismos, né? Como por exemplo chegar até um padrão que a pessoa deseja e tentar manter aquele padrão para a posteridade. Quinta e última contribuição para a ciência que eu trouxe para vocês, essa é uma das que eu considero uma das mais sensacionais, particularmente. Ela foi feita pelo ucraniano Theodore Dobzhansky em 1936, quando ele publicou seu livro intitulado Genetics and the Origin of Species. Nele, ele esboçou uma explicação para como as espécies realmente vieram a existir. Ele propôs então que mutações sempre surgem nessas populações e essas mutações elas podem conferir vantagens, desvantagens ou se manter neutras. Então, Dobzhansky propôs que essas mudanças neutras aparecem em populações diferentes e persistem nelas, criando uma variabilidade que é muito maior do que qualquer um tem imaginado. E com o tempo, ela vai gerando um processo de especiação, fazendo com que duas espécies não mais consigam se reproduzir entre si. Então, a partir disso, propôs-se então um conceito de que para duas populações que estavam juntas, foram separadas e para elas não serem mais consideradas da mesma espécie, elas teriam que ser capazes de se reproduzir, porém não gerar indivíduos férteis. Se elas gerassem indivíduos férteis, ainda assim seriam consideradas a mesma espécie. Caso contrário, seriam espécies diferentes, porque não seriam mais geneticamente compatíveis. Anos depois, esse trabalho de Dobzhansky ele foi fundamental para a formulação da síntese moderna da evolução, que integra diversos fatores, como seleção natural, deriva genética, fatores de mutações e afins. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo o que você achou dessas 5 contribuições para as ciências e o que você também considera que tenha sido uma grande contribuição para a ciência dos últimos anos, desde que a gente começou a nos entender como sociedade. Eu sou o Paulo Miranda e é nessa que eu vou.